Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. A forma de liderar pessoas está mudando rapidamente. Em um mundo cada vez mais digital, marcado pelo avanço da inteligência artificial, pela velocidade da informação e pelos desafios relacionados à saúde mental, cresce a discussão sobre o papel das lideranças dentro das organizações. E é justamente esse tema que está no centro do livro de Liderança Adaptativa, o novo Código da Liderança na Era Digital, que é lançado aqui em Fortaleza, reunindo especialistas do Brasil e da Europa sobre os caminhos dessa liderança contemporânea. Para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui Ionari Marinho Targino, executivo do M. Dias Branco, escritor e um dos coautores da obra. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer pelo convite, Irna. Targino, o que é essa liderança adaptativa, né? E por que esse conceito tem ganhado tanta relevância nos últimos anos? Irna, interessante essa provocação, porque escrever esse livro nasceu desta provocação do contexto. Eu queria trazer esse contexto para deixar claro para todos a adaptação e o adaptativo. Adaptação é aquilo tudo que nós passamos nos dias de hoje. Estamos nos adaptando ao contexto do clima, adaptando a um novo comportamento, após era Covid, aos custos, aos desafios, a gente vai se adaptando para melhor caber no processo. Mas adaptativo é aquele que transforma, o que vai adiante, o que traz o novo, a novidade. Então, o adaptativo é este que olha para o concorrente, não copia e traz o novo inusitado. E este é o desafio do tempo moderno, trazer algo novo para que a gente possa conectar e fazer diferente. Targino, você falou aí dessa questão do impacto da pandemia, da Covid, né? Você acha que esse foi um dos principais marcos, assim, transformadores? E no que exatamente ele mudou na forma de gestão das empresas? Ele mudou, se nós todos passamos, né? Quando nós olhamos aquilo que nós vivemos, todos reclusos, com cuidado da nossa saúde, dos nossos entes queridos, o medo, né, dos empregos, né, que muitas portas fecharam-se, mas ao mesmo tempo nós começamos a ver que alguém tinha ideias inovadoras ou diferentes para poder se transformar. Eu acredito que isso despertou essa temática na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar nas organizações, mas com ética, engajando, fazendo com que as pessoas também pensassem, e aquela palavra-chave, né, com o olhar do cliente. O que é que as pessoas estão pensando? Para poder não evitar o mesmo. Quando a gente está repetindo o mesmo padrão, os resultados serão os mesmos. Então, eu acredito que saímos disto melhores pessoas, profissionais, e agora com um determinado cuidado, né, do excesso, né, da digitalização, né, ou seja, da geração que está mais nova agora dentro das organizações, que está numa conexão, né, de conectividade pessoal, e esse é o novo desafio para a gente enquanto líder. Como é que eu engajo várias gerações dentro das organizações, dessa geração que foi formada durante a Covid com o seu celular, né, com a sua rede social, e que perde-se um pouco do contato humano. Acredito que esse é o nosso novo desafio. No seu capítulo, o senhor questiona muito essa questão do desalinhamento entre pensamento, sentimento, propósito nas lideranças. Como é que isso afeta aí o ambiente de trabalho? Excelente colocação, Ina, porque nas organizações nós temos pessoas e processos. Contratamos pessoas, temos equipes, times e os processos já desenhados, ou seja, você contrata alguém para exercer uma tarefa, né, um desafio. Porém, entretanto, falta a plenitude. Plenitude é a emoção,
é aquilo que te transforma, aquilo que te engaja, aquilo que vai poder fazer você se conectar e melhorar. E este é o desafio, né, o da transpessoalidade, do trabalho em time, da motivação, de você chegar naquele local e dizer, isso aqui é minha família. E não na maneira de falar, mas sim da maneira intrínseca de que, sabe a história de vestir a camisa? Né? Eu não estou vestindo a camisa por si só, mas eu estou transformando aquele meu lugar, aquele meu posto de trabalho, trazendo uma experiência diferente. Então, é esse o desafio do meu capítulo, né? Ou seja, instigando esse líder, que é muito isso que nós vemos nas empresas, né? O líder estagnado, o líder que repete o processo, mas ao mesmo tempo ele sai ali muito suado no final do dia. Mas o que é que você transformou? Né? Como é que você conectou e trouxe a sua equipe junto ao seu lado para que possa fazer diferente? Aí os times vencedores, né? Ou seja, que se transformam, e os times que vão manter o mesmo processo todos os dias. Mas aí, como tornar esse processo, esse caminhar mais leve, né? Porque quando a gente pensa assim, hoje se coloca um peso muito grande nas lideranças, no papel dessa liderança, ela tem que dar conta não apenas de orientar sobre processos, sobre metas, sobre dinâmicas, mas também desse cuidado, né, com a pessoa. E o líder? Quem cuida do líder, né? Como é que a gente pode fazer esse processo mais leve? Excelente colocação e provocação, né? Porque é isso que a gente tem visto, né? As empresas contratam consultorias, né? Ou seja, vem caminhos externos, né? Olha, fiz um benchmark, isso lá foi legal, mas isso é um copy-paste, né? É um copiar e colar dentro da minha organização, ou eu tenho que fazer alguma adaptação, ou eu escutei o meu cliente, né? Ou seja, o meu líder, qual é a sua dor, meu amigo, né? Como é que eu posso estar ao seu lado? E eu acredito muito, né? Primeiro de um ponto, né? Esse desenvolvimento é vertical, ou seja, de quem, né, da visão, da missão, dos valores da organização, né, ou seja, de quem contrata e quem lidera o time, porque isso emana dentro da organização para que a gente possa dizer, poxa, eu acredito, eu creio nisto. Você olha bem, e a gente dá muito exemplo, a gente está na época da Copa do Mundo, né, e todo mundo olha para o técnico, né, ou seja, o que é que ele emana, Aham. aquele líder, o que é que ele passa, como ele vende. Então, o líder dentro da organização, para que a gente possa transformar melhor a vida dele, é justamente melhorando as condições para que ele possa ter tempo de cuidar de pessoas. Porque cada vez mais, obviamente, né, a gente tem acompanhado muito isso com a questão de custos, reduz equipes, reduz pessoas, robotiza processos, mas ao mesmo tempo coloca-se mais e mais tarefas, mas este líder que está lá, ele está humanizado, né? Senão ele fica comando e controle, mas ao mesmo tempo não desenvolve na sua equipe, no seu time, um pensamento que seja genuíno, porque isso emana. A gente olha, eu trago muito a comparação com relações pessoais, com casamentos, com a nossa infância, com pai e mãe, ou seja, nós precisamos de espelhos nas organizações. E quando você não conecta com aquele espelho, é a história do turnover, né? Se aquilo não me cabe, né? E hoje o mercado está muito nessa linha, né? Ou seja, das pessoas mudando. Então eu acredito muito que este líder, ou seja, este conceito de líder, é importante que ele seja acolhido pela sua gestão, por quem está acima dele, mas de uma maneira genuína, para que ele Uhum. possa desenvolver o seu processo. A inteligência artificial hoje é uma realidade, né? Mas como aproveitar essa tecnologia sem perder o foco nas pessoas, né? Como fazer essa adaptação, já que a gente está falando de liderança adaptativa, né? Como preparar esse ambiente de trabalho, né? Esse, queria trazer um olhar, né, que a gente vê muito isso, né? A inteligência artificial, estamos vendo todo esse processo, e aí é importante ter esse alerta porque nós não somos algoritmos. Uhum. Algoritmo a gente transforma a tarefa. E eu tenho percebido, né, ou seja, a gente vem percebendo, né, depois da Covid, com isso, da China, trazendo toda, né, essa inteligência artificial, Estados Unidos e tudo, ou seja, melhorar os processos, né, ou seja, automatizando. E aí vem aquela questão, né, das funções que estão sendo, né, seja erradicadas, perder o emprego, aquela questão toda.
Mas a sacada toda, né, que isso é só um instrumento. Mas eu, enquanto profissional, eu não posso ficar parado no tempo. Eu tenho que usar este instrumento que vai facilitar a minha tarefa, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que me atualizar para usar todas estas ferramentas para poder eu estar atualizado enquanto um profissional, porque, como você colocou, é um caminho sem volta. E aí eu tive uma experiência em 2024, numa viagem à China, numa imersão de inteligência artificial. Isso para mim foi disruptivo. Por quê? Você vê que como eles estão hoje foi diferente do ler, do ver, né? Mas o estar. Então, dentro de todos os conceitos, né, o que eles fazem é, se é bom para o meu povo, para o meu cliente, é bom para o país, é bom para tudo. Então, quando eles começaram com QR Code, com isso do celular na mão, com todo o processo, foi fazendo um teste de aceitação com as pessoas. E a partir do momento que as pessoas disseram, isto é bom, né, a escuta ativa do cliente, né, ou seja, eles incentivaram, né, ou seja, uma expansão horizontal em toda a camada. E isso, para mim, responde essa questão. Ou seja, tem que ser bom para o todo, para as pessoas, para o cliente, para que a gente se sinta parte do processo. Porque, do contrário, a gente está algoritmizando o ser humano, robotizando. E aí, quando você robotiza, você não pensa. Quando você não pensa, você não tem resultado e fica uma pressão em cima do líder, que tem que pensar, que tem que agir, que tem que sentir, porque a sua equipe ela está doutrinada a repetir comando e controle. E perde esse diferencial, né, que hoje é tão buscado, né, nas empresas. Interessante, eu vi outro dia, eu não vou lembrar agora quem disse, mas ele falou assim, o interlocutor perguntou, né, você tem medo de ser substituído pela inteligência artificial? Tem medo que a inteligência artificial roube seu emprego? E a pessoa respondeu, não, porque a inteligência artificial exige lógica. E a vida real, às vezes, requer um pouco mais do que isso, né? Essa maleabilidade, essa forma de enxergar o mundo, talvez sobre uma ótica também diferente, né? Isso é adaptividade, né? Ou seja, desse ponto. Tem uma passagem no livro, né, de um colega coautor da área de digitalização, que ele comentou muito isso, né? Ou seja, estava com uma equipe de trabalho, nós implementamos um novo sistema dentro da companhia e aquilo, em alguns momentos, estava falhando. Perdia a conectividade, né? Parava, aquilo que acontece no nosso dia a dia, em casa. E aí a equipe estava tensa. A equipe ficou nervosa porque tinha sido realizado um investimento e o resultado não estava vindo. Então, nesse momento, eu percebi que não foi escutado a equipe, né? Ou seja, foi trazido um processo, foi colocado, mas ele tinha falhas. Então, no momento que a gente tirou a pressão das pessoas e foi trabalhar as oportunidades, escutando, olha, isso aqui é um instrumento, mas como é que a gente pode melhorar? Foi a virada da chave. Né? Ou seja, quando trouxe todo mundo, né? Ou seja, como parte do processo, e aí houve a evolução, a melhoria dentro deste tema. Né? Então, fortalece toda a temática de que tudo isso é um instrumento que está acontecendo. Olha o carro elétrico, né? Olha tudo isso que a gente vê no dia a dia em casa, né? No celular, mas como uso, como transforma ainda é o ser humano. Eu ainda acredito nisso. E o convite, a provocação é a gente não parar. Né? Nesta atualização, você vê mesmo os idosos, né? Você vê os nossos pais, os nossos familiares, ou seja, lendo, atuando, fazendo, usando, né, a inteligência artificial, porque percebe que isso tem um valor agregado, né? Ou seja, então, diferente de você ficar automatizando a minha tarefa e agora é só apertar o teclado. Né? É esta provocação, sabe? E na dúvida a gente transformar, sabe? Trazer valor ao negócio, trazer valor às organizações, que acredito que esse é o líder do presente, né? Que traz um diferencial. E aí, hoje você até citou já isso, mas hoje a gente tem um convívio maior entre as diferentes gerações, né? Hoje, ao mesmo tempo em que os jovens têm essa facilidade, com a tecnologia, eles estão mais conectados, ao mesmo tempo, o mercado também tem
reconhecido o peso dessa experiência, né? Da experiência de um trabalhador também é, com mais idade, com mais conhecimento, com mais vivência, como fazer essa conexão, como colocar essas gerações para conversar em prol de uma cultura melhor, né? É, a gente está vivendo isso neste presente. Eu diria para você que a receita do bolo ainda não está pronta, porque eu digo isso que a minha geração ela tem, acredito que a sorte, né? Ou seja, porque a gente vem da era do manual, da máquina de datilografia, né? Ou seja, isso hoje do tempo. E aí, Irne, ou seja, trazendo no contexto da pandemia, naquele momento, né, que todos estávamos em casa, a gente foi instigado a desenvolver. Lembra os programas, as lives e todos os processos? Nós desenvolvemos rapidamente a capacidade do ser humano de se adaptar. Adaptar o contexto. Então, fazíamos lives, fazíamos reuniões, fazíamos processos, e aí ficamos isolados também. Né? Da mesma forma que ficamos isolados, você observa hoje que o jovem hoje passou de 30 segundos, a criança hoje, né? Ou seja, 8 a 10 anos, ele está ali numa ansiedade, desenvolveu um algoritmo pessoal da ansiedade e da individualidade. Né? Eu vejo muito, as crianças chegam hoje em reuniões, cada um com o seu celular sentada, jogando, né? Individualmente, e não interagindo como fazíamos, né? Ou seja, nessa construção. E isso está chegando às organizações. Ou seja, desse jovem profissional, que de uma certa maneira ainda não tem um desenvolvimento, porque é um processo exponencial de diversidade, né? Ou seja, de um processo de experiência, e que ele já chega vendo que se isso aqui não me agrega valor, eu estou indo buscar um outro desafio. Né? E esse é o nosso desafio enquanto líder. Como eu conecto, quando eu deixo atrativo, como eu trago a atividade para que essa pessoa perceba que isso tem uma jornada, né, dentro das organizações, para que ele possa sentir parte, construir e colocar o seu ponto de vista. Porque, do contrário, ele não está com tanto repertório. E aí essa palavra repertório é extremamente profundo, que é um repertório não só tecnicamente, que ele chega com esse conhecimento técnico, né, mas um repertório humanizado. Um repertório de que eu tenho que conquistar, que eu tenho que liderar, que eu tenho que falar, que eu tenho que impressionar, ou seja, para defender um ponto de vista. E é isto que é o nosso desafio, né, nas organizações hoje, com esse novo líder que traz esse protagonismo, essa diversidade, né, no contexto. A gente tem observado muito isso, né? Ou seja, do engajar ele passa por trazer esse convite de transformação e tornar o ambiente com uma condição melhor para que esse jovem esteja dentro do jogo. Quando a gente fala dessa questão de diversidade, esses são termos e conceitos que ganharam muita força quando a gente pensa em ESG, e só que a gente, ao mesmo tempo, também teve uma grande virada geopolítica muito forte e, sobretudo quando a gente fala assim dos Estados Unidos ditando orientações enquanto uma economia forte, né? E que vai na contramão desse processo, né? De diversidade, de como é que você vê isso hoje, o ESG, como ele ocupa hoje esse espaço? Excelente colocação. E isto nasce de uma necessidade, ou seja, mundial, né? A gente fala do ESG, né? Ou seja, do meio ambiente, da governança, né? De toda a sustentabilidade. Estamos vendo aí a questão, né? Olha as chuvas no Ceará, né? Olha o calor. A gente tem sentido, né? Que o calor, estamos agora nesse período do ano e a gente tem sentido que está mais quente. A gente dizendo esta semana, quando chegar em agosto, como é que vai estar, não é? Então isto é uma obrigação, é um dever nosso enquanto cidadão para preparar o mundo para essa geração que está vindo aí. Ou seja, então vem todo esse processo da governança, que aí dentro da governança entra os nossos papéis enquanto profissionais, o profissional que acolhe, que integra, que respeita e que ouve.
Eu vejo Uhum. que a grande necessidade também, e maior, é muito isso do ouvir. Porque, do contrário, a gente está ali fazendo comando e controle, né, cumprindo o papel, né, aquela questão quando a gente entra aos 18 anos no exército, né, você vai seguindo ali, para você seguir ali um formato, né, parece soldadinho de chumbo, né, ali Sim. no dia 7 de setembro, todo mundo igualzinho, né, ali é comando e controle, né, e cumpre um papel, porque isso passa também por a gente ter limites, mas ao mesmo tempo, quando você traz para dentro das organizações que tem lucro, que tem desenvolvimento, planejamento estratégico, os acionistas cada vez mais, né, com posicionamento, né, de valores dentro das organizações, e o ESG ele traz esse olhar e essa necessidade, sabe? E eu vejo, eu sou, Apesar dos retrocessos, você acha que não vai, a gente não. olha, trazendo isso que você comentou, né, uma coisa é ter esse retrocesso político, mas isso são ondas que passam, né, o que está acontecendo lá fora, né, na América, né, uma eleição, né, daí a pouco eles, quando mudar nesses 4 ou 6 anos, lá dependendo do período, se ele não for reeleito, né, vem uma Aham. outra onda, né, da mesma forma como está lá a China agora ocupando esse espaço que está sendo deixado, Uhum. né, ou seja, de poderio financeiro, né, ou seja, não de um lado tem uma guerra, né, ou seja, bombas, aquilo tudo que a gente está vendo ali no Oriente, mas por outro lado tem alguém dando a mão com poderio financeiro, né? Entendi. Então a gente fica nesse meio. O Brasil está numa boa posição, vai para o lado da China, pede a benção à China, pede a benção aos Estados Estados Unidos, né? Unidos, né? E essa sacada sobreviverá o líder que melhor Se jogar adaptar, né? nessa teia. Eu acredito muito nisso. É uma realidade hoje também muito grande é essa questão da ansiedade, do burnout. Como que as organizações podem lidar e cuidar dessas pessoas dentro desse contexto? Por que que a gente tem esse aumento de casos? As empresas estão mais adoecedoras ou foi o mundo que adoeceu junto, É, sabe? excelente questão. Outro dia a gente estava conversando sobre isso e os dados, né, nos mostrando isso. Então tem algumas leituras quanto a isso, sabe, Irna? Ou seja, primeiro ponto, né, ou seja, o tipo de gestão existe naquela organização, né, daquela opressora que oprime, que é o resultado pelo resultado, custo pelo custo. Né? Quando você vê custo pelo custo, pessoas e mobília é a mesma coisa, né? Troca. Aham. Não está dando resultado, troca. E quando você começa a ter esse turnover de talentos, inclusive, ou seja, os resultados eles começam a ficar sendo pressionados a ter uma vantagem e aquilo começa a ter um pico, dá resultado, mas ao mesmo tempo não se sustenta. Então, empresas que têm este tipo de cultura voraz do custo pelo custo, ela, no primeiro momento, ok, mas isso na perenidade da questão, os talentos não conseguem, porque somos pessoas, né? Ou seja, pessoas que quando você tem um equilíbrio, né, da sua missão profissional, pessoal, né, da sua saúde, e isso é o triângulo correto, né, do nosso ajuste. Quando isso ultrapassa e desbalanceia, começa a doença. E existe a doença no ser humano, o burnout, aquilo que nos adoece enquanto mental e fisicamente, e isso reflete a doença nas organizações quando há crise e quando empresas são vendidas ou são compradas umas pelas outras, ou aquele negócio quebrou. Teve uma época, contando um caso sobre isto, teve uma época que no meu primeiro livro, desenvolvendo organizações com abordagem transpessoal, numa palestra aqui em um auditório, eu levantou a mão um senhor, né, e ele fez a seguinte pergunta: olha, Yunari, eu tenho um restaurante na Vajota, um restaurante conceituado, elegante, com um bom cardápio, um bom menu, a casa bonita, etc. Né, o filme perfeito, né? O restaurante perfeito, Aham. aquele que a gente gosta de ir, né? Sempre. E ele falou-me, mas a minha equipe não para, né? Eu tenho um turnover de garçons. E aí ele fez a provocação. Esse seu livro ajuda? Eu comentei, vamos aqui entender, sua equipe não para. Você conhece a sua equipe? Pelo nome? Né? A história de cada um, se é Uhum. casado, se tem filhos, está doente, não está doente? Porque se você trata
não conheço você, eu estou isso dentro da nossa pesquisa. Se você trata pessoas como objeto, né, ou seja, o cidadão ali por mais R$ 100 ele vai trocar. Uhum. Porque se o meu gestor for né, não for, for um bruto comigo, né, não for elegante, não for respeitoso ou humanizado, né, ou seja, as pessoas não vão se conectar. E isso é muito, responde essa questão dessa de conectividade. A gente não muda de emprego, a gente muda de chefe nas Uhum. organizações porque as empresas continuam, né? Mas aquela pessoa que estava lá E naquela cada vez época, mais não é só salário, não é não, só emprego, né? não, é qualidade, né? E a qualidade é o bem-estar, né? Ou seja, e nos dias atuais a gente tem visto muito isso, né? Tá aí na TV, né? A sua saúde, o Ceará com sol, né? Vamos fazer correr, né? Aham. Ou seja, e você equilibrar, né? O tempo, né? Ou seja, para que a gente tenha essa nossa saúde mental. Porque uma coisa extremamente interessante que eu tenho visto, fazendo um recorte com os jovens, na geração dos meus pais, né? Ou seja, a gente trabalhava, se possível, sábado a sábado, de manhã, de tarde e de noite, aquela história de vestir a camisa, estava lá dentro. Uhum. E aí tem um ponto, né, que essa geração que está aqui hoje, ela viu os pais trabalhando muito. E quando a gente conversa hoje em dia com alguns, eles falam: eu vi o que meu pai ficava de sábado a sábado, não quero isso para mim. Então tá aí também um traço do que está acontecendo hoje, né, de alguém que viu, né, ou seja, o esforço daquilo como era, né, do tempo que não sentia, né, com os filhos, e Uhum. daquilo hoje que está sendo reposicionado. Por isso que, respondendo a sua pergunta, a gente está aprendendo isso, sabe? Corrigindo Uhum. algumas falhas daquilo que era antigamente, porque a história do Charles Chaplin, todo o trabalho manual e braçal, e isso hoje a gente tendo o ESG, a gente tendo qualidade de vida, qualidade mental, isso é uma nova condição. E eu acredito que a gente vai sair melhor desse processo, Uhum. sabe? Reposicionando E a gente gestão. tem, inclusive, hoje, uma norma regulamentadora sobre essa questão, né? O que que as empresas têm de ficar atentas para não apenas cumprir a lei, mas transformar seu negócio, né? Perfeito. Isto da NR1, né, que está aí com essa questão da condição, né, psicossocial, ela traz muito nesse contexto de avaliar como é que estão as condições, né, dentro das organizações, né, ou seja, do clima, do serviço, ser ouvido. A gente tem muita questão das denúncias, né, a questão do assédio, né, da questão da diversidade. Então, isto traz muito à tona, né, ou seja, como é que o que é que está acontecendo dentro das organizações para que haja uma provocação e um plano preventivo nisso. Mas como que isso vai passar a ser medido? Tá. É por que tipo de indicador? É por ocorrência, afastamento, enfim? É excelente, né? Como está bem recente, né? Ou seja, dentro das organizações, está todo mundo, ao mesmo tempo a gente tem acompanhado, né? Uhum. Recebendo aí o treinamento, ouvindo, e aí vem muito nisso que você está conectando, que são vários indicadores que conectam. O afastamento por questão física, o afastamento por questão psicossocial, o turnover, e quando ele colocou lá no seu desligamento, ele fez um comentário. Houve um assédio, né? Ou seja, existem vários mecanismos que vão poder nos dar uma medição palpável, a questão de dados, Uhum. né, para que a gente possa colocar, né, ou seja, instrumentos, né, em função dessa mensuração. Eu acredito, e isso a inteligência artificial nos ajudou, né, ou seja, aquela questão que a gente não está discutindo pensamentos, mas fatos, dados, né, o algoritmo está nos mostrando o quê? Né, aquela curva do sigma, né, ou seja, para que ele olhar por idade, sexo, tempo de casa, tempo de trabalho, para que a gente possa entender qual é dentro do contexto da minha organização, quem é o meu público, onde é que está a minha dor, porque em função disso a gente devemos e temos a obrigação de tratar, né? Ou seja, dentro daquelas organizações que tenha esses aspectos, né, de leitura psicossocial e clima, sabe? Sabe aquela história, você entra naquele local e, nossa, meu sonho era trabalhar aqui, as pessoas contentes, Aham. felizes, né? Isso é um retrato. Isso é o intangível, né? O intangível é aquilo do sentimento. Poxa, gostei de conversar com a Rina, né? Do processo, do acolhimento.
que bom deve ser trabalhar com ela, né? Ou seja, do contrário, quando em outras situações, né, que você vê pessoas sisudas, fechadas, né? Ou seja, isso não atrai, né? Ou seja, a questão da empatia, e a gente está falando muito disso, né, nas organizações hoje. Uhum. As empresas, as grandes empresas de tecnologia, durante muito tempo, acabaram sendo um símbolo do que era, vamos dizer assim, vai trabalhar, e aí bota uma. A imagem que vem muito, né? Aquele pessoal, vai para a piscina, trabalha um pouco, tem não sei o quê, tem uma mesa de sinuca, enfim, né? Aquela descontração, aquele ambiente descontraído, né? E que depois, hoje, a gente teve um movimento contrário, né? Eles mesmos, hoje as empresas de tecnologia têm voltado um pouco esse espírito para dentro da empresa, vamos voltar todo mundo, sai desse modelo só home office, né? O que que isso diz para a gente? É, vamos dizer assim, que modelo seguir, né? É interessante essa sua colocação. A gente tem discutido muito sobre isto, né? Ou seja, essa questão, e a gente tem lido, né? Ou seja, bancos e outros locais, né? Fechando, trazendo as suas equipes de De volta, né? volta. Porque é muito isso, nós somos seres empáticos. A gente, para desenvolver uma coisa, é a nossa reunião home office, né? Ali um momento para Aham. discutir um ponto, mas nós somos toques, nós somos táteis, nós somos emoção, nós somos olho. A gente desenvolve junto, a gente senta aqui numa reunião, e o Nário, vamos fazer uma reunião. Eu sou fã do presencial, sempre fui, porque tem ali naquele momento uma química, uma conexão, uma energia para a gente desenvolver ali um fluxo, um processo, analisar uma causa de um problema. A junção de ideias, né? Então, quando você está muito afastado, é que nem amizade. Te vejo Uhum. uma vez por ano, né? O home office ele foi importante naquele momento e é essencial, mas tudo em excesso é doença, Uhum. né? Talvez Porque o equilíbrio, o equilíbrio, né? porque Tipo, precisamos estar, né? Nós somos seres humanos, não somos algoritmos. O robô fica sozinho, né? uhum. Ou seja, mas o ser humano, nós precisamos ter contexto, ter contato, né? Porque senão aquilo fica mórbido. E quando fica mórbido, que nem DR, né? DR na relação, Ah. DR nas organizações, para que a gente possa ter aquela chama aquecida, sabe, Ina? E a gente é ser humano, né? A gente precisa, né, vibrar, celebrar, comungar, né? Ou seja, se ver, saber da vida, como é que está, porque isso é o que interage. Eu acredito que muita gente tá na época da seleção e estava lá, né, todos o Ronaldo, né, os outros técnicos falando, vocês têm que jogar pensando um pelo outro, juntos, não esqueçam tudo lá fora. Uhum. E isso é empatia, né? Isso é o avesso do home office, né, Uhum. da questão. Mas aí também é uma adaptação dos dois pontos, né? Tem coisas que também daria para flexibilizar. Como é que você vê isso? Claro que sim, né? Ou seja, principalmente isso ajudou muito, trouxe para a gente, primeiro, confiança, né? Ou seja, será que a pessoa está em casa trabalhando, ou, né? No início, né? Como é Uhum. que a gente vai medir presença? Vamos todo dia, no final do dia, fazer um check, né, das ações. Então, isso vai muito por passar confiança, né? Primeiro, você, com a equipe, você tem a confiança que ela está em casa e está bem. Sim, comprometida, né? Comprometida, exatamente, com o processo, né? É um direito que você tem ali, né? Ou seja, não é uma ONG, né? Ou seja, eu sou um profissional e você tem uma Aham. entrega, né? Entrega a gente mede, né? No processo. E outro também, isso ajudou muito, eu vejo muito a história dos pais e mães, né? Solteiros, né? Com filhos, a história, né? De não ter meios para deixar na creche, etc. E tá doente, né? Posso ficar de home office hoje porque ele amanheceu assim, um assado, né? Então, isso é um valor que eu acredito que sim, deve ficar, né? Ou seja, porque tem ajudado muito, né? Ou seja, nisso, e isso traz clima, traz empregabilidade também, né? A empresa que me ouve, a empresa que está comigo no processo e eu não sou só um número. Uhum. Então, isso do equilíbrio, e isso como um ponto, né, pessoal, né, de conexão, isso traz qualidade na empregabilidade. Ionari, o livro ele vem com uma relação de diversos autores, né, de diferentes países, né, como essa troca acaba também contribuindo, né, que está sendo discutido aqui. Hoje as realidades se aproximam, como é que o Ceará se posiciona dentro do Brasil nesse mercado.
E o Brasil no mundo, né? Como é que a gente está posicionado quando a gente fala dessa questão de liderança adaptativa? Excelente questão aí, né? Ou seja, quando a Bianca, que é a coordenadora do livro, né, ela fez o contato, então ela reuniu vários especialistas de diversos temas, né? Então temos alguns aqui do Brasil, tá? E o Nari aqui do Ceará, então tem colegas de Minas, colegas de São Paulo, do Rio, depois alguns colegas em Portugal, porque a Bianca, ela mora em Lisboa atualmente, Aham. e aí ela conectou com profissionais também, profissionais de áreas de desenvolvimento humano, e juntou empresários também da área digital, e um colega nosso também que está na Alemanha também, que vive lá trabalhando com artes e todo o processo. Então, em 6 reuniões que nós fizemos juntos, nós fomos cada um se apresentando e apresentando um pouco da sua história, o seu pensamento sobre liderança, e aí a gente, como a Bianca comentou, a gente formou a equipe da liderança, ou seja, conectada, ou seja, todos pensando em áreas diferentes, mas com o mesmo propósito, né? Então ela começa, estamos na era da liderança, né? Ou seja, a era da liderança, né? Para poder a gente reunir. Então nesse contexto foi muito interessante quando nós em vários encontros, né? Ou seja, desenhando os nossos títulos, as camadas, para que a gente não fosse repetitivo e sim fosse Sim. plural, dentro do contexto, trazendo temas diferentes e se somando. E aí veio esse lançamento do livro, dentro desse contexto, mas isso que você traz, né, do Ceará, do mundo, hoje a gente está muito conectado no dia a dia, né? Você vê que o Ceará, ele está bem à frente, né, ou seja, em educação, muito forte, né, no processo. Olha o Uhum. ITA, né, aqui no nosso estado, né, isso demonstra que a gente tem um processo de educação interessante. Temos grandes empresas, né, no Ceará, os investimentos. Olha o nosso PECEM aí, né, ou seja, conectado também aí com essa economia, né, e acredito que a gente tenha estamos vivendo um excelente momento e que nos próximos anos isso aqui vai estar bem melhor profissionalmente. Então, isso tudo provoca que esta nossa liderança no Ceará, não só Brasil, ou seja, ela esteja conectada ao novo, que se transforme, né, para esse resultado. Olha aí o que a gente tem visto aí nesse processo da China, aquilo nosso, né, da Europa, a gente aberto agora a comunidade, mas ao mesmo tempo para fazer o quê? Né? Ou seja, para a gente sair da mesmice e a gente ser protagonismo. Está na hora Uhum. da gente ser protagonismo da nossa história, né? Do estado do Ceará, os líderes, os empresários, porque a gente sempre viveu, né? Ou seja, Sudeste, né? O Nordeste ali não é só terra do sol, Uhum. mas tem gente boa, né? No Nordeste e do Norte, Muitas né? oportunidades, Muitas, né? inclusive, né? Essas oportunidades estão aí. Cabe a Uhum. gente transformar, e essa é a provocação do livro, sabe? Né? Ou seja, de fazer diferente. E, Nari, para a gente finalizar aqui, né, qual é a mensagem que você gostaria de deixar aí para os empresários, para os gestores, para os profissionais, né, que desejam se tornar aí, líderes mais preparados para o futuro, né? É, a mensagem que eu deixo, né, e que eu acredito é que nas organizações hoje não é mais o ser, né, e não é mais o ter, é o estar, né, ou seja, o estar, o profissional humanizado que tem uma leitura, né, de todo o seu processo e todo o seu fluxo para ele fazer diferente, porque se a gente continuar no mesmo, o concorrente vai estar fazendo Uhum. melhor. E deixar o convite, né, para que vocês entrem em contato. Nosso livro está na Amazon.com, está lá disponível, ou entre em contato conosco, né, no nosso site, para a gente bater um papo, tomar um café e falar sobre liderança. E obrigado, Isna, E, pelo Nari, convite. muito obrigada pela participação, sucesso aí no lançamento da obra. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com Ionari Marinho Targino, executivo, escritor e coautor do livro Liderança Adaptativa, o novo código da liderança na era digital. Essa obra ela propõe aí uma reflexão sobre os desafios da liderança em um cenário marcado por tantas transformações tecnológicas e mudança nas relações de trabalho. Isso até a semana que vem.